Povo da fé, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Gente, hoje o dia foi muito, mas muito corrido mesmo, tá? Cuidei da esposa, recebi algumas ovelhinhas em casa e não consegui gravar. Tenho agenda, estou viajando para a agenda, indo para Ribeirão Preto, ministrar em um evento escatológico em uma igreja. E antes que escurecesse, falei, deixa eu gravar algo aqui para os meus irmãos. Alguém vai dizer, pastor, o senhor está dirigindo, não pode. Não se preocupem, tá bom? Eu estou dirigindo, a mão no volante aqui, o carro é dramático, dá para dirigir tranquilo. Então não vai ter problema nenhum eu falar aqui com vocês aquilo que Deus ele ministrou em meu coração. E é um tema, é um assunto que precisa ser dito hoje. Eu não posso deixar para amanhã, tá bom? Então, antes de mais nada, eu peço para você que não me critique nesse sentido. Eu preciso gravar isso para vocês aqui nesse momento, tá? Nós vamos falar aqui hoje algo que muitas pessoas têm me perguntado, muitas pessoas têm questionado a respeito da volta de Jesus, né? E a realidade é que, por incrível que pareça, nós temos um número enorme de pessoas que estão dentro da igreja, dentro da casa de Deus, que servem a Deus, mas têm medo de ouvir falar sobre esse tema. Tem medo de ouvir falar sobre as evidências e sinais do fim dos tempos, né? Tem pessoa que fica em pânico quando ele ouve falar a respeito de tudo que está para acontecer, a respeito de todas as evidências bíblicas que consolidam com a volta de Jesus Cristo. Porém, nós vamos estar falando nessas próximas semanas a respeito da volta de Jesus e o porquê que a pessoa que tem Jesus como seu Senhor e seu Salvador não tem que se preocupar, ok? Eu vou falar aqui algo muito importante. Jesus pode voltar em 2022. Ainda esse ano, Jesus pode voltar. Guarde isso que eu estou te falando aqui. Fique até o final, tá? Vamos à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela deixa bem claro, né? Perguntaram isso para Jesus também, a respeito desse dia, a respeito desse momento, né? E quando se formula essa pergunta para Jesus, Jesus, como homem que estava aqui na terra, ele responde, olha, quanto ao dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos que estão lá no céu têm essa informação. Porém, Jesus estava ali falando como homem. É óbvio que hoje ele, na posição em que está à destra do Pai, como o Cristo glorificado, ele tem ciência disso, né? Mas quando estava aqui na terra como homem, ele não tinha e falou a verdade, tá? Que esse dia e hora está restrito à decisão do Pai, ok? Porém, aí ele começa a relatar sinais e evidências para que todos ficassem atentos e soubessem que aquilo ali eram sinais deixados por Deus para sabermos que se aproxima a vinda de Jesus Cristo. E é óbvio que todos esses sinais estão descritos de maneira clara e objetiva ali no Evangelho de Mateus, principalmente. Ali é um sermão escatológico que Jesus está passando para os seus discípulos, para os seus ouvintes. Então Jesus, ele faz esse sermão escatológico que abrange o capítulo 24 de Mateus, que abrange o capítulo 25, e ele dá ali inúmeras evidências a respeito da volta de Jesus. E dentre muitas evidências que ele dá ali, falando de guerras, pestes e de fome, rumores de guerras, terremotos, de coisas do gênero, né? Nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai, tudo que nós já estamos vendo. Além de todas essas evidências, ele retorna lá no começo, na época de Noé, e usa o acontecimento das épocas de Noé como uma evidência para que nós olhássemos aquela história e soubéssemos que a volta dele também seria da mesma forma. E ele diz assim, assim como foi nos dias de Noé, assim será a volta do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamentos, até que Noé entrou na arca e não o perceberam. E veio o dilúvio e levou a todos. É assim que diz lá. Nessa passagem, Jesus está dizendo, de maneira clara e objetiva, que o acontecimento advento do arrebatamento da igreja há de ser de uma maneira
em que as pessoas não vão se dar por conta. As pessoas vão estar tocando a sua vida regularmente. Como ele diz aí de comer, beber, casar, dar-se em casamento, ele está dizendo, vão estar numa rotina normal. As pessoas vão estar indo para o shopping, para a churrascaria, para a pizzaria, para o casamento, para o aniversário, para a praia. Vão estar vivendo tudo normalmente. Não vai acontecer nada de uma maneira sobremodo a falar assim, vou me arrumar agora porque Jesus vai voltar amanhã. Não, não será dessa forma. As evidências estão bem claras, todas elas já se confirmaram, todas as evidências de Mateus 24 e 25 já se consolidaram. Então o que eu posso dizer para você? Não resta mais nada. Jesus pode voltar a qualquer momento. Eu vou dizer uma coisa para você. Olha, uma evidência, um sinal que seria considerado quase que impossível de acontecer para o mundo inteiro, você já sabia que ele já aconteceu em 1948. E eu vou te falar qual foi esse sinal que era o mais difícil, que ninguém acreditava que isso aconteceria e já aconteceu há 72 anos atrás. Esse sinal é o sinal da restauração, tá? Política e geográfica de Israel. É a restauração de Israel como um Estado, Israel como nação, Israel como povo, Israel como um país que tem o seu idioma, suas culturas, seus costumes, que é o que formula, né, uma nação. Então o que ocorre? Até 1948, isso era considerado impossível. Por quê? Não se tem história da humanidade de um povo que ficou disperso, né, pelo mundo inteiro por 100 anos que seja, e conseguiu, né, se restaurar, se fazer novamente como uma nação. Ou seja, uma nação que foi destruída, dizimada, espalhada por todos os cantos do globo térreo e voltou a ser nação novamente. Não existe uma história igual a essa. Essa é a única. Então o que ocorreu? Israel não ficou disperso por 100 anos, por 200 anos, por 300 anos. Israel ficou disperso por quase 2.000 anos. Quase 2.000 anos, disperso, espalhado. Né? Qualquer nação normal que ficasse esse tempo disperso, espalhado pelo mundo, a primeira coisa que perderia era o idioma. O idioma sumiria. O idioma seria evaporado. As suas culturas, os seus costumes, as suas tradições seriam todas esquecidas, apagadas. Vocês estão entendendo? Então o que aconteceu com Israel foi algo impossível humanamente acontecer. Uma nação ficar dispersa quase 2.000 anos, guardar o idioma, guardar o costume, guardar a cultura, guardar as tradições. Então ninguém acreditava mais na restauração de Israel. E quando todos falavam assim, não tem como isso acontecer. Para você ter uma noção, no começo do século XX, ninguém acreditaria nisso. Isso é ponto pacífico, Israel acabou. Israel é coisa do passado. E para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, para se cumprir a palavra profética que isso ocorreria, o que acontece? Graças a Deus, em uma reunião na ONU, que foi presidida, liderada por um brasileiro, Oswaldo Aranha, nós vimos essa profecia se cumprindo e ali naquele dia, né, no mês de maio de 1948, Israel foi reconhecida pela ONU como nação, como povo e foi ortogado, né, uma fatia da terra que sempre lhe pertencia e ali então começou o retorno, o regresso dessa diáspora que a Bíblia chama, ok? Então esse era o sinal mais impossível de acontecer. E já aconteceu, para você ter noção, há 72 anos atrás. Agora, nós não temos mais nenhuma evidência tão grande e impossível de acontecer para que possamos dizer assim, ainda falta isso para Jesus voltar. Não falta mais nada para Jesus voltar. Estamos vivendo tudo que Jesus narra em Mateus 24 e 25.
Cabe a mim e a você nos preparar e nos prevenir. Aí você vai dizer assim, mas por que, pastor? Jesus não falou pelo menos o ano, pelo menos a década, o mês, para que a gente se aproximasse mais desse período e nos consertássemos. Sabe por que Jesus não fez isso? Porque todos nós correríamos o risco de perder a nossa salvação. Por quê? Porque vamos supor, eu fico aguardando, se Jesus dissesse o dia, o mês, o ano, se eu tivesse assim, com 25 anos, 26 anos, diria, ainda falta muitos anos, sabe o que eu vou fazer? Eu vou curtir a minha vida, eu vou viver, eu vou usufruir, eu vou fazer tudo que eu sentir vontade, e depois, quando estiver chegando próximo, talvez com um mês, 2 meses, eu vou lá e me conserto, me arrependo, me humilho, peço perdão, fico certinho e Jesus volta. E qual é o risco que teria com isso, pastor? O risco que teria com isso é que para volta de Jesus, para mim me encontrar com Jesus, não depende única e exclusivamente do arrebatamento. Eu estou aqui hoje, eu posso morrer daqui a 5 minutos. Eu posso sair ali na rua e ser atropelado. Eu posso estar andando na rua e ser atingido por uma bala perdida. Eu posso sofrer um grande acidente. Eu posso ter um infarto fulminante. Eu posso ser acometido com uma doença fatal. E o que acontece se eu estivesse vivendo dessa forma? Com certeza eu perderia a minha salvação. Então eu e você precisamos entender que independente do arrebatamento da igreja e da volta de Jesus, ele pode voltar para mim hoje. Ele pode voltar para mim daqui 5 minutos. Por quê? Porque depois que morrer, não tem mais o que fazer. Os nossos amigos católicos, depois que morrem, vai lá, faz missa do 7º dia, missa de 1 mês, missa de 1 ano, missa de 7 anos, e essa missa não tem valor nenhum. Está queimando velas à toa, tá? Usa essa vela para iluminar a tua casa no dia que faltar energia. Não podemos fazer nada por quem já morreu. Por quê? Porque a palavra de Deus, lá na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz o quê? Ao homem está ordenado morrer apenas uma vez. Segue-se depois disso o juízo final. Você está entendendo? Após a morte não tem mais nada a ser feito. Nós vamos ver também isso naquela história do rico e Lázaro, né? Diz ali que o rico até pediu uma chance de voltar aqui, né? Para ser um grande evangelista e evangelizar toda a sua família, ok? E não lhe foi concedido o pedido, né? Ele disse assim, Jesus falando, né? Olha lá, eles têm a lei e os profetas. Se eles não ouvir lá os que estão pregando a minha palavra e ensinando, muito menos quem já morreu. Entenda, então quando uma pessoa morre não se pode fazer mais nada. E é por isso que nós, evangélicos, quando nós vamos fazer um culto fúnebre, nós não oramos por quem está ali no caixão. Nós oramos pela família, pelos amigos, única e exclusivamente para que Deus venha consolar. Porque não tem oração, não tem mais nada a ser feito. Se ele morreu salvo, ele está descansando. Se não morreu salvo, já está condenado. Então, em nome de Jesus Cristo, nós que servimos a Deus, não temos que temer quando estamos ouvindo aí as profecias do final do tempo, que fala de guerra, de rumores de guerra, de peste, de fome, de pandemia, tá? E coisas do gênero. Não temos que temer isso, irmãos. Se você serve a Deus, você não tem que ficar com medo. Me dá até medo de ouvir essas mensagens, falando que o mar vai ficar revolto, que vai haver tsunami, furacão, terremoto, maremoto, guerra, vai vir uma outra peste, vai vir uma outra doença. Tudo isso vai acontecer mesmo. É ponto pacífico. Não temos que temer isso, por quê? Porque ainda que Deus permita alguns desses acontecimentos, enquanto nós como igreja estivermos aqui, nós seremos guardados, nós seremos protegidos. Ainda que Deus permita uma pandemia pior que essa que nós estamos vivendo, nós estaremos protegidos. Ainda que Deus permita uma tsunami pior do que aquela que houve lá na Ásia, lá na região da Ásia, que pegou vários países, nós estaremos guardados e protegidos. Eu não tenho que temer todas as coisas ruins que vão acontecer e estão acontecendo sobre a terra. Por quê? Porque eu estarei debaixo das potentes mãos de Deus. O que diz o Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Meu irmão, pode estar aí a peste que for, guerra, humor de guerras, eu estou na sombra do Onipotente, eu não tenho que temer. Se você está temendo, é porque tem alguma coisa errada. Se você está temendo, é porque tem alguma coisa errada na sua vida, meu irmão.
Se você está temendo é porque tem pecado escondido, tem pecado oculto, tem coisa que você precisa se consertar. Então, em nome de Jesus Cristo, entenda uma coisa: se você tem medo dessas coisas, aí do final do tempo, essa é a maior evidência de que você não está preparado para se encontrar com Jesus. Essa é a maior evidência. Se você tem medo, você precisa procurar se acertar com Deus, ajustar a sua vida espiritual, a sua vida ministerial, se acertar com a sua família, com seus entes queridos, com seus amigos. Procure corrigir e reparar o teu altar pessoal, porque se você tem medo, tem alguma coisa errada, não é com o mundo nem com os profetas, tem alguma coisa errada, é com a sua vida, porque quem está com a vida no altar não tem medo de guerra, não tem medo de peste, não tem medo de fome, não tem medo de pandemia, não tem medo de tsunami, tá? Ele sabe que está guardado debaixo das potentes mãos de Deus, e nós estamos guardados e protegidos debaixo das potentes mãos de Deus. Não tememos mal algum, amém? Nós também vamos falar aqui nos próximos dias sobre a grande tribulação. Vou tentar distinguir para vocês aqui de uma maneira bem sucinta as linhas teológicas que existem a respeito da grande tribulação. A respeito da grande tribulação nós temos os anti-tribulacionistas, temos também os meso-tribulacionistas e também temos os pós-tribulacionistas. Uma coisa é bem verdade, guarde isso com você. Seja anti, meso ou pós-tribulacionista, a única coisa que nós devemos entender é o seguinte: isso não interfere na minha salvação. O que eu preciso é estar preparado hoje para encontrar com Jesus. O que você tem que entender é que você precisa estar acertado hoje. Vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. E independente de pós, meso ou antitribulacionista, nós temos que estar com a nossa vida preparada, com a nossa vida no altar. E em nome de Jesus Cristo, eu quero dizer uma coisa. Pasme, o que eu estou falando aqui, eu tenho base para te dizer. Jesus pode voltar neste ano, tá? Jesus pode voltar neste mês. Jesus pode voltar nesta semana. Por quê? Porque não existe mais nenhuma evidência que esteja faltando, tá? Que esteja faltando acontecer, tá? Que ainda precisa acontecer. Jesus pode voltar neste ano. Como está a tua vida perante Deus? Como está o teu coração? Como está a tua alma? Então, em nome de Jesus Cristo, se prepare. E nós vamos estar aqui nas próximas semanas trazendo mensagens contundentes para você entender o quanto se aproxima a volta de Jesus Cristo. Amém? E em nome de Jesus Cristo, se você quer que outras pessoas sejam alcançadas com essas palavras, e não aquela de prosperidade, não aquela de casa, carro do ano ou coisa do gênero, em nome de Jesus, nos ajude, porque esse tipo de mensagem não agrada muitas pessoas, sabe? As pessoas gostam de ouvir que Deus está dando carro, que Deus está dando casa. Eu sei que Deus abençoa, Deus dá casa, Deus dá carro, Deus dá saúde, Deus dá prosperidade. Mas a primazia do Evangelho não se resume a essas questões, tá? Essas questões são consequências de buscar a Deus. A Bíblia diz assim, ó: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Basta ser um crente fiel, buscar a presença de Deus de uma maneira sincera, e isso vai acontecer na minha vida automaticamente. Então, busque o reino de Deus lançando uma semente, tá bom? A tua oferta, a tua contribuição vai ajudar com que esse canal continue levando essa palavra do verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno, o evangelho de salvação, que anuncia a volta iminente de Jesus Cristo a qualquer momento, a qualquer instante. Talvez você não pregue, talvez você não faça missão, mas ao contribuir, ao orar, você está ajudando que essa palavra seja propagada. Tá? Você está ajudando com que esse evangelho seja pregado. Talvez você diz: eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei evangelizar. Você pode evangelizar desta forma: ao contribuir, ao orar, ao compartilhar, você estará evangelizando. Você estará obedecendo o ID de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Se inscreva aqui no canal e nos siga também no Instagram, @canal Povo da Fé ou PR Giovanni Dias, tá bom? Eu tenho os dois lá, dois no Instagram. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Olha, já escureceu, hein, gente? Já ficou escuro por aqui. Eu estou chegando aqui numa cidadezinha chamada Dumont. A próxima cidade é a cidade de Ribeirão Preto, onde eu vou estar ministrando essa noite. Deus abençoe, um beijo no seu coração e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.
Tchau, gente.